Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando sobre eleições. Para onde queremos ir, minha gente? Pois é, nós queremos ir bem aqui na Canção Nova, levar até você uma boa reflexão para que possamos juntos, decidir as eleições que já estão aí, mas mais do que isso, tentar construir um Brasil diferente, novo, pautado pela ética, pela moral, pelos bons costumes, mas também pela civilidade, pela solidariedade, onde todos possam ser contemplados e não apenas uma certa parcela, não é verdade? Onde a paz possa reinar, onde de fato nós tenhamos homens e mulheres dispostos a realmente fazer a diferença. Por isso vale a pena conversar sobre isso, não é? Como dizia o Chacrinha, já quem não comunica se estrumbica, né? Quem não conversa não aprende, não chega em lugar nenhum. E é isso que a gente faz aqui no nosso programa Em Pauta. Então, muito obrigado a você que está conosco. Nós vamos conversar agora especificamente nesse terceiro bloco sobre coisas muito pontuais neste pleito eleitoral que nós estamos acompanhando. E uma coisa bastante pontual, infelizmente, que a cada ano o professor volta, vai aqui e ali e retorna, é que as eleições, a chamada campanha eleitoral, vira, na verdade, quase que um ringue, não é? Como é que o senhor tem acompanhado essa campanha, que já está aí a pleno vapor nos vários meios de comunicação, e essas coisas estranhas que vão aparecendo, se repetindo ou talvez até aumentando a cada ano? De fato, existem os chamados personagens ou figuras folclóricas que aparecem aí, imitando super-heróis, o Batman, Robin, o Osama Bin Laden, o Chapolin Colorado, enfim, né? Mas, de fato, embora isso chame até bastante atenção, é uma forma até que as pessoas acham que é de ridicularizar a política, menosprezar uma arte tão importante quanto essa, mas ainda assim não é o que acaba definindo uma eleição. A maioria, se a gente levar em consideração o percentual de votos obtidos em relação ao total, ainda assim é muito pouco. Então não é isso que acaba determinando a dinâmica do nosso processo político. Com relação às redes sociais, eu vejo aspectos positivos e negativos. Assim, quem entender os alcances e os limites da utilização, né? Sempre também importante destacar que não é a rede social em si que é um problema, mas sim o uso que se faz dela, né? Como você bem apontou, né, as emissoras de televisão aberta vêm perdendo cada vez mais audiência. Daí não apenas as televisões abertas, mas, por exemplo, os jornais, os grandes jornais impressos vêm perdendo também circulação. E esse é um fenômeno que acontece não apenas no Brasil, mas no mundo. Os grandes jornais, Washington Post, New York Times, entre outros, também vêm perdendo cada vez mais circulação, enfim, se a gente comparar com 10 anos antes, né? Com relação às redes sociais, eu acho que isso é importante porque traz a possibilidade de estabelecer um contraponto à mídia tradicional. Ou seja, antes a informação era transmitida e era uma via de mão única apenas. Né? A pessoa ficava postada diante de um aparelho de televisão e assimilava aquilo. E hoje é possível, por exemplo, que numa rede social, no Facebook, no Twitter, enfim, alguém possa, por exemplo, escrever um artigo para refutar aqueles argumentos, tentar desconstruir justamente aquela reportagem, ali, enfim. quase que instantaneamente, não é? Exato. E dentro de uma mobilidade, né? Estando em qualquer lugar. Mas recentemente teve um papel importantíssimo, né? Nessas manifestações, inclusive, pessoas que acompanharam prisões arbitrárias, agressões. E o senhor acha que ela pode ser determinante nesse pleito eleitoral, nessa eleição de 2014? Sem dúvida, pode. Né? Nos Estados Unidos, né, os candidatos também vêm utilizando, o Barack Obama soube explorar habilmente essas redes sociais. Hoje os candidatos têm, inclusive, coordenadores para redes sociais, né? Tem aqueles que trabalham, por exemplo, a imagem do candidato na televisão, aqueles que são os responsáveis pelas redes sociais, por divulgar material que é rapidamente compartilhado, isso viraliza, enfim, né? Então, isso é um papel de difusão bastante importante do conhecimento e das propostas dos candidatos. E a religião, Frei Moses? A gente sabe que aqui ou ali acaba sempre voltando a alguns temas tidamente como religiosos, né? Aborto e assim por diante, por exemplo, o aborto, mas aí você tem temas polêmicos que dizem diretamente ou fazem uma certa afronta à própria religiosidade.
E aí nós temos alguns que já começam a dizer, não, mas a religião é um pouco na linha de Marx, né, um pouco o ópio do povo, o religioso é uma pessoa meio alienada, não está comprometida com o seu país, com a cidadania, com a construção de uma sociedade, então não tem que se levar muito em consideração, não. Mas só que, por outro lado, não dá para negar que nós estamos num país se olharmos do ponto de vista geral, majoritariamente, por exemplo, cristão. Não é? Agora, no âmbito católico, o leque é bastante, ainda, apesar das perdas, considerável. Mas o homem religioso, ele é a imensa maioria deste país e, portanto, é eleitor. Como é que o senhor avalia também isso daí, por favor? Olha, em primeiro lugar, quem não leva em consideração o fenômeno religioso realmente é um ignorante, não merece meu voto. Porque é uma força real. Você pode discordar dessa posição, daquela, tem pessoas, digamos, fanáticas, isso sim. Mas eu diria, uma verdadeira religião, ela sempre carrega consigo valores. E como é que se constrói ou desconstrói uma nação? É a partir de valores. Eu gostaria de acenar para dois exemplos de construção e desconstrução de uma nação. Grécia Antiga. Como é que se construiu? Imagina um paizinho, não é? Como é que se construiu? A seriedade, o pensamento, a filosofia, a religião, porque não, e mesmo os que se diziam ateus na época, né? A religião, a palavra dada, a honradez, enfim, uma série de valores. O que aconteceu? Na medida que se perderam esses valores, a Grécia foi absorvida por Roma, que trouxe esses valores. No início do Império Romano, você tinha valores da palavra dada, do comprometimento com a pátria e assim por diante. E depois, aí pelo século IV, por aí, não é? V, mais acentuadamente, o que aconteceu? Os bárbaros vieram do norte, não é? E destruíram Roma. Não, os bárbaros estavam em Roma. Não é? Simplesmente decadência total da família, bebida, tudo quanto é tipo de vício. Evidentemente, como é que eles iam lutar contra novas forças que iam surgindo? Não é? Então, eu queria chamar a atenção a isso. Por exemplo, na questão aí da família. Gente, você pode ter uma compreensão, eu diria, relativamente elástica de família, tudo bem, mas a família, sem família, você vai para onde? Não é? Seja família estrita, seja família ampliada, mas é um fator importante. A verdade, não é? A busca da verdade. Hoje está em voga desenterrar mortos, culpar o passado. Pecado original, não. Mas se retorna ao pecado original no sentido, digamos, mais ignorante do termo, estamos pagando pela culpa de fulano, de cicrano. Isso é um absurdo. Não é? Depois também a palavra dada, não é? Simplesmente não existe palavra dada. Promete, compromete, etc., mas não vale nada. Ou seja, você tem uma série de valores que estão unidos à religião. Não quer dizer que todos os que pertencem a uma respectiva religião sejam portadores desses valores. Agora, ir contra ou tentar minar esses valores realmente é uma imbecilidade. Estar abrindo buraco para nós irmos mais a fundo ainda na decadência. Ao contrário, você preservar certo valor, claro que sofre transformações com o tempo, a igreja mesmo vai, digamos assim, mudando certas tônicas, isso é normal, mas eu acho que há uns grupinhos aí que não sabem o que estão falando e, por isso, irão pagar nas urnas. Tá certo. Ô, professor, e aí, não sabe o que estão falando, Frei Moura está se referindo aí à questão do discurso. Que discurso tende a ser mais penetrante, mais convincente nesse momento? Um tipo de discurso mais autêntico? A gente tivemos aí, não é, essa tragédia com o Eduardo Campos, e é interessante porque à medida em que o cidadão, as pessoas de modo geral, foram descobrindo a pessoa, não é, do Eduardo Campos, foram até relativamente surpresas, não é? E foram dando um maior crédito àquele discurso. O discurso parece mais autêntico, uma coisa mais forte, diferentemente de outros discursos mais plásticos, mais plastificados, e aí tem toda a questão do merchandising, né, do marketing, que ajuda muito nisso. O que tende a convencer mais o eleitor, né, numa eleição como a nossa agora? Bom, o que leva o eleitor a definir o seu voto? São múltiplas as causas, né? Ou seja, é segurança pública, é saúde,
mas fundamentalmente a economia. Acho que a economia é não o fator unicausal, mas sem dúvida de todos o mais importante. Por isso que nesses debates aí se discute muito a política econômica, programas sociais, a questão do emprego, da privatização, da maior intervenção do Estado no domínio econômico, enfim, nesse aspecto, pelo menos eu vejo maior clareza dos candidatos, inclusive, né? Os candidatos geralmente se esquivam, né, quando o assunto são essas questões mais polêmicas, envolvendo comportamento, questões de natureza moral, né, como o aborto, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas com relação à política econômica, é muito claro, né? Eu acho que alguns candidatos são mais identificados com as forças do mercado, com a abertura comercial, com privatização de empresas, né? Essas medidas vêm sendo defendidas pelos economistas que estão elaborando o programa de governo tanto da Marina Silva quanto do Aécio Neves, né? Enquanto que o PT da Dilma Rousseff tem um discurso de maior intervenção do Estado nesse domínio econômico, de manutenção desses programas sociais, enfim. Então, esse daí é, sem dúvida, o fator mais importante, que acaba definindo mais a eleição. Os candidatos eles têm se esquivado de responder a essas questões, enfim, até de falar sobre as suas próprias crenças religiosas, porque nós temos um Estado laico, né? Ou seja, não existe uma religião oficial de Estado e essa daí é uma questão de foro íntimo que deve se respeitar a escolha, a preferência de cada um desses candidatos, né? No tocante aos debates, Frei Antônio Moser, também como critério de escolha, né, para definir justamente o voto. Inclusive agora a própria igreja, já nas últimas eleições, tem feito isso, né? As redes católicas estão aí, a própria CNBB, os debates também como forma de tentar entender um pouco mais aquilo que a propaganda apenas externa. Não tenho dúvida nenhuma que as várias igrejas têm um papel fundamental, não, digamos, confundindo religião com Estado. Eu acho que é um Estado laico. O Estado laico significa respeitamos todas as religiões. Pronto, acabou. Agora, quando se agride a religião como religião, ou as igrejas, ou se opta por um tipo de igreja e não por outro, aí já começa a mesclar o meio do campo, né? Então, eu diria o seguinte, esse fator vai pesar, sim. Agora, que eu concordo que a economia, mas a economia está mal, né? E aí, como é que fica? Qual a solução? Não adianta dizer que não esteja mal, porque todo mundo sente no bolso como é que está, né? E cada dia você vai sentindo. Agora, não vamos culpar A ou B. Não se trata de culpabilizar, se trata de encontrar caminhos de solução, onde haja uma partilha maior, não de esmola, não, eu diria assim, de simplesmente, como é que a gente chamaria isso? A esmola tem uma outra palavra mais típica, não é uma questão simplesmente de paternalismo, não, caridade não é paternalismo, assistencialismo, isso tem que acabar. Você tem que ajudar a pessoa a se colocar, não é? Senão nós estamos criando uma sociedade em que você espera que as coisas caiam do céu. Não. Cada um tem que lutar na medida das suas forças. Então, eu acho isso fundamental. Não é que eu seja contra, digamos, políticas sociais. Depende de como elas são executadas. Tem que ter políticas sociais. A igreja sempre teve. Quem é que criou as santas casas de misericórdia, hospitais, escolas, etc.? Foi a igreja, né? Então, não é nesse sentido, mas não pode ser assistencialismo. Tem que ser uma ajuda provisória, bem orientada, e sobretudo na linha da profissionalização, dar oportunidade para as pessoas mais pobres, elas realmente se fazerem. Como é que o senhor fez o doutorado? Suando muito. Escrever um livro, uma pesquisa, é um trabalho danado. Seria melhor ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, mas é isso mesmo. Então, eu acho que é por aí. Tá certo, e com isso já deixou aí uma palavrinha final que eu também pediria ao professor Pedro, agradecendo muito a sua presença aqui, porque de fato, não é, muitas pessoas estão aí, mas eu não sei o que votar, acho que nem vou votar, não é, meu voto não vai mudar nada mesmo, ou eu não estou nem aí, eu já estou cansado, saco cheio com esse negócio.
um conselho que o senhor diria, não é, às pessoas que estão nos acompanhando com relação à eleição, à importância do voto e esse momento também decisivo para a história do nosso país, na construção desta democracia, dessa sociedade que todos nós queremos. Por favor, e obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço. Gostaria de deixar um recado. Como eu falei no começo do programa, não é apenas a cada 4 anos que se toma decisões importantes, enfim, né? E, por outro lado, não é também para acreditar que as eleições sejam a panaceia e a solução para todos os problemas. Você falou, né, da participação da CNBB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu me lembrei que há muitos anos atrás, em 1987, 88, a CNBB, a OAB participaram do plenário pró-participação popular na Assembleia Constituinte. E um dos slogans, né, da população ali que lotava as galerias do Congresso Nacional naquele momento era o seguinte: constituinte sem povo não cria nada de novo. Né? Então, quer dizer, tem que combinar justamente, né, essa participação no processo institucional também com a pressão popular em si, porque se a população realmente não cobrar, os políticos não fizer pressão, protestar, reclamar, lotar a galeria do Congresso, participar nas ruas, enfim, dificilmente vai mudar. A gente não pode simplesmente depositar o voto na urna, cruzar o braço e esperar que aconteça. É necessário participar da política todos os dias. Tá certo, muito bem, até porque o ser humano é também, entre outras características, um ser político, não é verdade? E queremos realmente, não é, participar e participar bem. A você o nosso muito obrigado, não é? Os debates vão continuar, obviamente, também os nossos programas, a gente vai ter a oportunidade de voltar em outros momentos, debatendo aí a questão política, não é? As reformas, o momento que o país vive, que todos nós devemos estar muito atentos, acompanhando, debatendo, interagindo. Então, ficamos por aqui, mas o debate continua. Então, a você o nosso muito obrigado. Obrigado por ter estado conosco e prometemos voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, sempre com um novo tema importante para a nossa reflexão. Um ótimo final de semana e até lá.